Graça e paz ao Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente à Palavra de Deus Diária. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Se você se interessa por esses estudos, certamente você é um escolhido do Senhor. E se você é um escolhido do Senhor, certamente você ama aprender, conhecer cada dia mais essa palavra. Nós estamos aqui falando de Gideão no capítulo 8, e vai falar coisas boas, mas também coisas não muito boas sobre as atitudes de Gideão. Primeiramente, termina de narrar todas as vitórias que Gideão teve sobre os amalequitas, mas termina com ele contendendo e fazendo uma abominação ao Senhor, fazendo um ídolo para o Senhor, na verdade, não para o Senhor, mas contra o Senhor. Começa o capítulo dizendo que a tribo de Efraim ficou irritada. Por quê? Porque eles não foram chamados para lutar as batalhas junto com Gideão. Versículo 1. Gideão, porém, vai acalmá-los, vai dizer: vocês fizeram muito mais do que ele, vocês dessas tribos capturaram Oreb e Zeeb, generais do exército midianita. Versículo 2. E aí ele consegue acalmá-los. Enquanto eles atravessavam o Jordão com seus 300, eles pararam em Sucote e Penuel, versículos 4 e 8, para pedir alimentos para os seus soldados, os quais negaram a eles, dizendo que eles ainda não tinham capturado os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Então, negaram o alimento. Por causa dessa negativa de ajudá-los, ele vai dizer que quando o Senhor os entregasse na mão deles, ele voltaria e rasgaria a carne deles com espinhos e abrolhos do deserto. Olha que ameaça séria, versículo 7. Os reis Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com 15 mil soldados. 120 mil já tinham sido mortos àquela altura. Gideão os alcança e, de surpresa, ataca o restante do exército midianita, perseguindo, capturando os reis e derrotando todo o restante do seu exército. Versículos 11 e 12. Olha quantas vitórias o Senhor permitiu a Gideão. Depois, prende um moço de Sucote e obriga a dar o nome dos 77 chefes políticos e religiosos das cidades de Sucote e Penuel. Versículo 14. Regressa a Sucote e diz a eles: vocês escarneceram de mim. Vocês recusaram alimento para os meus soldados, dizendo que eu nunca iria prender os reis de Zeba e Zalmuna. Pois aqui estão eles. E pegando os chefes, deu-lhes uma lição, com espinhos e abrolhos, conforme ele havia prometido. Versículos 15 e 16. Gideão indaga aqueles dois reis a quem eles tinham matado em Tabor, e eles dizem que mataram alguns parecidos com ele. E ele então lhes diz que aqueles eram seus irmãos e que se eles não os tivessem matado, pouparia a vida deles, mas porque os mataram, também morreriam. Versículo 19. Pede a Jéter, seu filho mais velho, que matassem, mas o rapaz teve receio de fazer isso. Versículo 20. Zebe e Zalmuna pedem a Gideão que ele mesmo os matassem. E ele o faz. Mas ele guarda, olha o perigo, os ornamentos de ouro deles e pede aos demais israelitas que lhes deem os seus ouros, e estende uma capa no chão dos midianitas e consegue ali pegar quase 20 quilos de ouro e faz um éfode e coloca em Ofra, sua cidade. Versículo 25. A gente nunca vai entender por que ele fez isso, porque conhecendo ao Senhor, ele sabia que fazendo um ídolo, ele iria desagradá-lo. Eles pedem a ele que fosse rei sobre eles, mas ele se recusa e diz: o Senhor sim é o nosso rei. Versículo 23. Ao mesmo tempo que ele faz alguma coisa correta, comete a loucura de fazer esse éfode com o ouro do inimigo. E aquele lugar, após a sua morte, vai fazer o quê? Vai voltar as costas a Deus e passa a adorar os ídolos de Baal e de Baal-Berite. Versículo 33. Olha o perigo. Embora ele tivesse guardado os mandamentos, embora tivesse servido ao Senhor, obedecido ao Senhor, mas no final ele comete uma abominação contra o Senhor que vai levar outros a pecarem contra o Senhor. Os midianitas nunca mais levantaram a cabeça contra Israel e a terra viveu em paz
por mais 40 anos. Mesmo tendo sido o Senhor que os livrara, não o reconheceram, nem mostraram bondade alguma à família de Gideão, apesar de todo o bem que ele fizera àquele povo. Como que o povo é rápido, né? Para esquecer do Senhor, daqueles que o Senhor usa para dar a vitória para eles, e assim que conseguem, né, vazam, dão linha, vão embora, abandonam ao Senhor. Muitos do povo são assim, quando querem uma bênção, correm para o Senhor, e para aqueles que o servem. Assim que vêm na calmaria de novo, voltam-se para suas vidas, para os seus pecados, para os seus deuses e tchau para o Senhor, que mesmo assim, com toda a ingratidão, volta a atendê-los sempre que o buscam. A grande qualidade de Deus é a sua fidelidade, o que contrasta com o grande defeito dos homens, que é a infidelidade. O Senhor diz, ainda que você seja infiel, eu permaneço fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Que nós não sejamos assim, que nós nunca nos esqueçamos do Senhor, de todo o bem que Ele fez, de todo o bem que Ele faz, de todo o bem que Ele pode fazer todo o tempo por nós. Gideão errou? Sim, ele errou. Mas o seu coração era bom, as intenções eram boas, o que não nos impede de cometer erros. O capítulo narra que ele ainda teve 70 filhos, uau, 70 filhos depois da guerra, além de um filho de uma concubina em Siquém, chamado Abimeleque. Faleceu velho, foi posto no sepulcro junto ao seu pai Joás em Ofra, na terra dos Abiesritas, versículos 31 e 32. Teve uma boa morte, descansou. Que Deus nos dê a coragem de Gideão, que nos livre de não honrá-lo, pegando o ouro, né, dos seus inimigos, do nosso inimigo, e que nos dê a capacidade de sempre reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e em todos os nossos propósitos. Seja fortalecido, seja abençoado com essa história que vem do Senhor, porque tudo que está escrito aqui tem uma lição para nos ensinar. Nada está escrito nessa palavra por acaso, nada é só uma história, tudo tem o Senhor envolvido. Percebam que o livro é narrado com muitos anos de separação entre uma luta e outra. São 40 anos de paz, depois mais 80, depois mais 40 de novo e assim por diante. Então entenda que com o Senhor muito maior é o seu tempo de paz do que as suas horas de guerra. Se você está vivendo em horas de guerra, em horas de tribulação, de angústia e de aflição, saiba que muito tem o Senhor ainda para te dar de repouso e descanso nessa terra. E tudo que você está passando, se você deixar o Senhor lutar as suas guerras, as suas batalhas, Ele vai vencer todas elas. Eu creio muito nisso. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele te dê vitória sobre os seus inimigos hoje e sempre. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Juízes capítulo 9 e nós vamos começar a falar de Abimeleque, um dos filhos de Gideão, que não foi um homem tão bom assim. Um abraço. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada